Então o que se pergunta é o seguinte, nesse estudo antropológico, existe um limite bem definido entre o que é cérebro dos animais e o que é cérebro humano? Então vários estudiosos fizeram pesquisa sobre isso, e eu fiz uma pesquisa também da literatura que existia, publiquei esse pequeno livro que se chama Alma dos Animais, que quer dizer na realidade o psiquismo dos animais, e lá, como outros autores, eu cheguei à conclusão que não existe um rubicão cerebral, que as diferenças entre o cérebro dos animais, mesmo dos primatas com o cérebro humano, elas são de natureza quantitativa e não qualitativa. O modelo é exatamente o mesmo. Mas quando nós vamos ver a obra de Kardec, a gente se surpreende de encontrar isso que eu fiz nessa disciplina lá no IB da USP, alguns anos atrás. Esse conteúdo já está na obra de Kardec, na Gênese, cuja primeira edição é de 1868. Então, na Gênese, capítulo 11, no item 15, Kardec coloca o título, que aliás é muito apropriado do ponto de vista metodológico, porque a ciência trabalha com hipóteses, e Kardec coloca hipóteses sobre a origem do corpo humano. Porque vocês vejam bem, na formação do planeta e depois dos seres que foram surgindo, só existiam bactérias durante milhões de anos, depois foram surgindo outros seres, e num determinado momento tinha primatas. E como é que apareceu o corpo humano aqui? Caiu do espaço, caiu de paraquedas, né? Então Kardec faz uma tentativa de explicar, com a ajuda do plano espiritual, como isso aconteceu. Então olha o que está escrito literalmente na Gênese. Corpos de macacos teriam sido muito adequados a servir de vestimentas aos primeiros espíritos humanos, necessariamente pouco avançados, que vieram encarnar-se na Terra. Eu não sei como Kardec não foi queimado nas fogueiras da Santa Inquisição, né? Queimaram os livros dele lá em Barcelona, o Ato de Fé de Barcelona, mas Kardec, eu não sei como ele se safou dessa, porque na Gênesis está escrito isso. Espíritos humanos teriam se encarnado de maneira adequada em corpos de macacos. Eu fiquei tão preocupada com isso, eu disse assim, espera aí, espíritos humanos encarnar-se em corpos de animais não é metempsicose? O que vocês acham, não é? A doutrina espírita não aceita metempsicose. Aí eu fui procurar tudo de novo, no Livro dos Espíritos, na Gênese e nas obras da codificação. Kardec, como é muito mais esperto do que eu, já tinha feito essa pergunta. Livro dos Espíritos 612. Kardec pergunta isso, se existe possibilidade de espíritos humanos encarnarem-se em corpos de animais. A resposta é taxativa, não. O rio não remonta à fonte. Eu disse, espera aí. Se o rio não remonta à fonte, mas é provável, hipoteticamente falando, que espíritos humanos vieram encarnar-se em corpos de macacos, como é que isso aconteceu, né? E fiquei procurando. Já vou mostrar para vocês o que eu achei no próximo slide. Mas antes eu preciso apresentar aqui essa minha amiguinha Lucy, que é a nossa tataravó, porque é uma reconstrução em computador da macaca, Australopithecus, austral quer dizer sul, pitecus quer dizer macaco. É uma espécie de macaco, já de postura ereta, que teria vivido no sul da África aproximadamente 3,5, 4 milhões de anos atrás, né? Então, nesse curso que eu fiz lá no IB, os antropólogos, os biólogos admitem que as 4 espécies do gênero humano vieram dessa espécie de macaco Australopithecus, Rabapithecus, tem vários pitecos, mas enfim, que são macacos, né? E o esqueleto mais completo que se tem de Australopithecus é de uma fêmea chamada, que os antropólogos apelidaram carinhosamente de Lucy. Então, quando eu fui para Londres uma vez, e o esqueleto dela está lá no Museu de História Natural de Londres, eu disse, eu preciso conhecer a Lucy. Aí fui lá, cheguei na frente da Lucy, eu disse, meu Deus, Lucy, eu falo em você está tanto tempo nas palestras, né? Me deu até uma taquicardia, e assim, um evento quântico, né? Das minhas lembranças de ter estudado a respeito da Lucy, de repente eu estar lá frente a frente com o esqueleto da nossa tataravó. Então, esse assunto da transformação do espírito humano ter se encarnado em corpos de animais, vocês podem encontrar também no Livro dos Espíritos, nas questões 597, 606A, 607, por aí. Repito, na segunda edição do Livro dos Espíritos, que já tem 1019 questões, né?
Então, além das 501 que contemplam a primeira edição do Livro dos Espíritos. Então, continuando. Nesse mesmo capítulo, nós lemos lá da Gênese. É provável que os primeiros homens que apareceram no planeta pouco diferissem do macaco em sua forma exterior e, sem dúvida, também quanto à sua inteligência. E eu adorei essa questão que eu achei no Livro dos Espíritos. Olha, 849. Kardec pergunta aos espíritos: qual é no homem em estado selvagem? Eu pus por minha conta aqui primitivo, porque não é selvagem índio, é selvagem primitivo. Qual é no homem em estado primitivo a faculdade dominante? O instinto ou o livre-arbítrio? Porque não se tem a mania de dizer que os animais só agem por instinto e o ser humano age por inteligência. Não é isso que a gente ouve por aí? Olha o que está lá na Gênese, no Livro dos Espíritos, a resposta a essa pergunta. Qual é a faculdade dominante no homem primitivo? O instinto. Então, quando nós estávamos encarnados lá na época da Pedra Lascada, nas cavernas, a nossa faculdade dominante era o instinto. Porque o nosso lobo frontal ainda era pouco desenvolvido, o nosso espírito ainda não tinha as aquisições racionais que tem hoje. Então, como o instinto faz, ele preserva as funções de manutenção do próprio corpo físico e de funções sexuais e reprodutivas, ou seja, mantém o corpo físico e reproduz a espécie. Era isso que a gente fazia naquela época, né? Só isso. Então, voltando àquela questão da metempsicose. Eu fui ler tudo de novo e encontrei a seguinte expressão em vários lugares. O espírito entrando no período de humanidade, essa expressão está no Livro dos Espíritos 607b, 609, 611, 612, Gênese, capítulo 11, 23. Eu falei, agora eu entendi. Porque então, só entra em alguma coisa, em algum lugar, em algum espaço, em algum tempo, alguém que está fora dele. Então, esses espíritos humanos, entre aspas, que estavam entrando o período que nós chamamos de humanidade, eles estavam no processo de hominização. Não eram ainda espíritos totalmente humanos, né? Estavam nesse processo. Aliás, como tudo, todas as transformações, elas se fazem através de processo. Então, estudando lá na anatomia, essa questão evolutiva do cérebro, do sistema nervoso e tudo, eu bolei a seguinte coisa, eu falei, meu Deus, parece que existe uma coisa, uma força, puxando esse processo evolutivo para frente e para o alto. Aliás, não é uma expressão costumeira que nós usamos. Quando nós vemos uma pessoa deprimida, como disse o Dr. Sérgio Lopes aqui, a gente fala, olha, vá para frente, para o alto, levante, vá fazer alguma coisa, não é? Parece que tudo que tem que ser melhor tem que ser para frente e para o alto, mas é mesmo assim que acontece na neurociência. Tudo que é mais refinado, que são aquisições evolutivas mais recentes, elas estão colocadas para cima e para o alto. Então, existe alguma coisa, alguma força quântica, puxando o processo evolutivo neural para frente e para o alto. Então, olha algumas coisas que eu recolhi. A medula espinal, ela está encurtando. Então, estudando os animais lá, equinos, bovinos, suínos e outros, é o seguinte, a medula espinal dos equinos, dos suínos, ela vai até o final da região sacral. Nos cães, ela vai até L6, L7, ela subiu um pouco já, ela está no final da região lombar. Nos primatas não humanos, ela está no meio da região lombar. E no ser humano, ela já está lá no começo da região lombar, está em L1, L2. Tanto que esse final do canal vertebral, que fica sem medula espinal, os anestesistas aproveitam para enfiar a agulha na gente quando vão nos dar anestesia raquidiana, não é? Então, porque é esse espaço que não tem mais medula. Nos animais, a anestesia raquidiana é pouco utilizada porque não tem espaço. A medula vai quase até o final do canal vertebral, né? O plexo braquial, e vocês podem ver os nervos que estão lá no braço que estão se inserindo na medula. Está havendo uma inserção no processo evolutivo do plexo braquial cada vez mais alta. Por exemplo, eu estudei a inserção do plexo braquial em vários animais e tomei como referência o nervo frênico, que não faz parte do plexo braquial, mas que ele sai junto com os nervos do plexo braquial. Então é assim, nos cães, o nervo frênico tem 3 raízes, C5, C6 e C7, ou seja,
do quinto, sexto e sétimo segmentos medulares da região cervical. A principal raiz é C6. No ser humano, o plexo braquial já subiu 2 segmentos. O principal segmento de origem do nervo infrênico é C4. Então, a coisa está subindo, está evoluindo, está indo lá para frente, para o alto. E outra coisa, o polo frontal aqui na frente está aumentando. Então, lá atrás está subindo, está encurtando, e aqui na frente está aumentando. Vocês acham que eu tenho razão de dizer que existe uma tração dianteira? Não é? Não sei, alguma coisa está puxando lá para frente e para o alto. Por isso que eu estou chamando isso de tração dianteira. Então, eu tracei aí um vetor do processo evolutivo, ou seja, uma resultante física das forças que impulsionam o processo evolutivo. Então, o vetor do processo evolutivo, ele está dirigido de baixo para cima e de trás para frente. Um autor da neurociência, que eu vou citar logo mais, Paul MacLean, ele diz assim, que as estruturas desse sistema nervoso central, colocadas no tubo neural, colocadas no canal neural e na cavidade craniana, as mais simples, as mais elementares, elas estão colocadas mais para trás e são evolutivamente mais antigas. As que são evolutivamente mais recentes e mais nobres do ponto de vista funcional, são colocadas mais para frente e para o alto, ou seja, o polo frontal, né? É a região do nosso lobo frontal. Bom, André Luiz diz no Mundo Maior, cuja primeira edição é de 1947, olha a antecedência de André Luiz em relação a muitas citações da própria ciência acadêmica. No capítulo 3 ele diz, o cérebro é o órgão sagrado de manifestação da mente, em trânsito da animalidade primitiva para a espiritualidade humana. Por isso que eu disse que a evolução do sistema nervoso, e particularmente do cérebro, ela é um marco de referência desse processo evolutivo que se processa nos 2 planos, no plano mental, espiritual e no plano orgânico, né? E essa palavra órgão, se nós formos ver a sua origem etimológica, a palavra órgão vem do grego organon, que quer dizer meio, recurso, instrumento. Então, relendo a frase de André Luiz, o cérebro é o meio, é o recurso, é o instrumento sagrado de manifestação da mente em trânsito da animalidade primitiva para a espiritualidade humana. Então, nesse livro, No Mundo Maior, de André Luiz, nos capítulos 3 e 4, e chamo a atenção da data novamente da primeira edição, 1947, ele diz o seguinte, a nossa casa mental do ser humano é formada por 3 andares. Cada um dos andares interage com uma parte do cérebro físico. O porão da nossa individualidade, o primeiro andar, o térreo, ele interage com uma parte do cérebro, que ele, aliás, do encéfalo é o termo mais correto, que ele chama de cérebro inicial. Era a nossa parte mais desenvolvida quando nós estávamos encarnados como homens da caverna, na época da pedra lascada, quando a nossa faculdade dominante era o instinto e não o livre-arbítrio, né? Depois ele diz, o segundo andar, que é o andar do presente, do esforço, do aqui e agora, ele interage com o córtex, especialmente com o córtex motor, que traduz, sob a forma de comportamento, o nosso esforço, a nossa vontade, as nossas aquisições intelectuais e morais. Porque quando a gente realiza os nossos comportamentos através da ação cortical, nós estamos demonstrando através de fenômenos as nossas aquisições morais, intelectuais, o nosso esforço, a nossa vontade, né? E André Luiz, ele destaca como estrutura cerebral que interage com o terceiro andar da nossa casa mental, onde nós projetamos ideais e metas a serem atingidas, a nossa transcendência, o que nós queremos fazer da nossa vida no futuro, a parte do cérebro que interage com esse terceiro andar da nossa casa mental é o lobo frontal, especialmente a parte mais anterior do lobo frontal, chamada de área pré-frontal, né? Então André Luiz estabeleceu, mesmo sem dar esse nome de cérebro trino, estabeleceu um conceito de cérebro trino, ou seja, o cérebro humano trabalha em 3 blocos, cada um dos blocos interagindo com cada um dos andares da nossa casa mental. Qual não é a minha surpresa
quando pesquisando literatura em neurociência, eu encontrei esse livro magnífico de Paul MacLean, que se chama O Cérebro Trino em Evolução. Olha a data de publicação dele, primeira edição, 1968. 21 anos depois da obra de André Luiz, eu encontro na ciência o mesmo conceito de cérebro trino. MacLean diz assim: o cérebro humano, ele resulta do processo evolutivo dos animais, e ele se mostra constituído em 3 blocos, que ele chama formação reptiliana, formação paleomamífera, correspondente ao sistema límbico, e formação neomamífera, correspondente ao córtex cerebral. A única diferença do ponto de vista conceitual é que André Luiz destaca o córtex do lobo frontal separadamente do resto do córtex, e MacLean coloca todos num bloco só, né? Mas, enfim, eu considero esses 2 autores, André Luiz, 1947, e Paul MacLean, 1968, os gigantes da concepção de cérebro trino, né? Então, vamos ver alguma coisa sobre isso. Em 1952, esse mesmo autor, MacLean, autor do Cérebro Trino em Evolução, ele estabeleceu o que ele chamou de lei de maturidade e estabilidade evolutiva. Então, ele disse assim, olha, no encéfalo humano, e vocês vejam, o que está corado em vermelho e cor-de-rosa, especialmente cor-de-rosa, corresponde à formação reptiliana, é o tronco encefálico. Então ele diz, esse tronco encefálico, especialmente a continuação dele para trás, que é a medula espinal, já está estável desde os peixes. Então é assim, a natureza fez um modelo e testou nos diferentes animais, a partir dos peixes falou, olha, está tudo bem, mantém assim. Então, a nossa própria estrutura de medula, ela remonta ao modelo dos peixes. Tem as suas características próprias, mas o modelo básico é exatamente o mesmo. Então, já está estável evolutivamente. A formação paleomamífera, que corresponde ao sistema límbico, que é o conjunto das estruturas que serve de instrumento à manifestação das nossas emoções, também já está estável a partir dos répteis. Então, ele chama de complexo reptiliano, junto com o tronco. E a formação neomamífera, que corresponde ao córtex cerebral, ainda está, segundo MacLean, totalmente instável. O que significa que se o processo evolutivo continuar com as mesmas características, ainda vai haver um ser humano posterior à nossa espécie que vai apresentar modificações evolutivas diferentes do nosso próprio cérebro de agora, né? Nós não somos o produto final do processo evolutivo. Então, o córtex cerebral está representado todo em cinza lá em cima, né? Eu acho que vocês já identificaram. E essa previsão de MacLean, ela é tão verdadeira que Amit Goswami, no livro A Física da Alma, ele diz assim: creio que, pelo menos, mais uma evolução do ser humano seja obrigatória. A evolução da capacidade de mapear o verdadeiro intelecto, que é o intelecto supramental, no físico. Então, o que Amit Goswami, que foi citado pelo Dr. Décio Andrew, ele está dizendo? Que a nossa consciência, a nossa parte mental, ela está adiante em relação à evolução do próprio corpo físico. Porque o nosso verdadeiro intelecto, que é supramental, ele ainda não tem estruturas orgânicas para se fazer representar no cérebro humano. Então ele diz, será necessária pelo menos mais uma etapa do processo evolutivo no terreno orgânico para que seja manifestado o intelecto que é de natureza supramental. Quando eu li isso, né, nessa obra de Amit Goswami,